a gente recebe agora, para conversar um pouquinho sobre o nosso país, o filósofo, professor de Harvard e ex-ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Roberto Mangabeira Unger. Professor, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Professor, estamos aí vendo um Congresso aí aprovando urgência para votação de arcabouço fiscal, mas ao mesmo tempo também envolvido aí em uma série de CPIs. Como é que o senhor está vendo esse momento do Brasil, esse começo de governo Lula, esses primeiros meses de governo Lula? Há uma grande confusão. A característica predominante é a falta de projeto. O governo está sem projeto, não apresenta ao país um rumo de desenvolvimento. Nós caminharíamos rapidamente para uma grande crise econômica. Se não fosse a agricultura, a pecuária e a mineração que sustentam a economia brasileira, pagam as contas do consumo urbano. A nossa riqueza natural abundante e extravagante é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. É uma maldição além de ser uma bênção, porque ela nos inibe de enfrentar os nossos desafios estruturais. E aí está o Brasil. A nossa tragédia maior não é a desigualdade, ainda que o Brasil seja um dos países mais desiguais na história da humanidade. O nosso problema básico agora é a mediocridade. O Brasil afunda num pântano de primarismo produtivo e educacional. Essa é uma enorme preocupação que a gente tem aqui também, quando a gente sempre olha para o Brasil, essa falta, o senhor mencionou uma falta de projeto, né? A gente não tem uma orientação de falar assim, que país queremos ser daqui a 10, 20, 30 anos, algo mais planejado para o nosso país. O que o senhor imagina que seria um projeto interessante para o país, professor? A nossa tarefa prioritária é qualificar o aparato produtivo e qualificar os brasileiros. Portanto, enfrentar o desafio da desindustrialização, o paradigma industrial anterior, a indústria convencional não vai voltar a uma nova época da economia do conhecimento. A economia do conhecimento altamente tecnológica, vocacionada para o experimentalismo produtivo permanente, onde existe só como uma ilha, franjas excludentes que excluem a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. Mesmo nas economias mais avançadas do mundo, o nosso desafio é construir uma economia do conhecimento para muitos, e não uma economia do conhecimento para poucos. O Estado brasileiro tem muitos dos instrumentos para isso. O Senai, o Senac, o Sebrae, os bancos públicos de desenvolvimento têm as ferramentas, mas não têm o projeto. E esse é um projeto não apenas para a manufatura, para todos os setores. Essa é a primeira tarefa. A segunda tarefa é construir um modelo de desenvolvimento que encarne o casamento da inteligência com a natureza. Por exemplo, a Amazônia. Na Amazônia, para ter desenvolvimento sustentável, tem que ser uma de duas coisas. Ou é um extrativismo artesanal, sem escala, sem tecnologia, sem ciência e, portanto, sem futuro, ou é uma economia altamente avançada do conhecimento. O governo está agora tentando impor à Amazônia um primitivismo artesanal, extrativista, e a população da Amazônia resiste. Está num processo de resistência passiva contra o projeto oficial. Nenhum projeto pode funcionar na Amazônia contra a vontade da população da Amazônia. Isso leva à terceira característica desse projeto, que é efetivar-se de forma diferente em cada uma das grandes regiões.
grandes regiões do país. Nós temos que reconstruir o modelo de política regional para que seja não apenas para o Nordeste, mas para todas as regiões, e seja construída pelas próprias regiões e não imposta de cima para baixo por Brasília. E o quarto grande eixo desse projeto de desenvolvimento nacional é romper com o enciclopedismo raso e dogmático que pauta a nossa educação tradicional e construir uma forma de ensino que seja analítica e capacitadora. Ou seja, a educação estaria aí no centro, pelo menos na base desse projeto de desenvolvimento que o senhor está descrevendo, né, professor? E tudo isso é uma forma de dialogar com o novo Brasil. O Brasil é um dos países no mundo, e nesse particular é típico, é característico, em que a maioria é pobre, se não absolutamente pobre, então relativamente pobre, mas tem um horizonte de aspiração pequeno-burguesa. Quer dizer, aspira a uma modesta prosperidade e independência. E por falta de outras opções, então, identifica essa aspiração com o tradicional, o pequeno lote de terra, a loja, o comércio, a propriedade familiar arcaica e isolada. Os progressistas brasileiros teríamos que abordar esse novo Brasil e lhe oferecer outras opções econômicas e espirituais. Uma alternativa à propriedade familiar isolada e uma alternativa à sua contraparte espiritual, que é o consumismo, o materialismo e o individualismo. Pois é, professor, agora o senhor cita aí as forças progressistas da sociedade. Que forças são essas, professor? Porque a gente vê, assim... não são as que estão representadas. É exatamente nesse ponto que eu ia chegar. Não parecem ser essas que estão aí, né, no governo. Não são. Que forças são essas, professor? O que nós temos tido no governo Lula é o que tivemos no governo Bolsonaro. Quer dizer, quais são os temas desse não projeto que predomina no Brasil? Primeiro, a rendição ao rentismo financeiro, e que substitui ou suprime o projeto produtivista de que nós precisamos. Esse é o primeiro tema. O segundo tema é o pobrismo. É a distribuição de esmolas à população pobre, em vez da qualificação produtiva e da capacitação educacional. E o terceiro é essa dualidade entre guerras culturais da direita e política identitária da esquerda, que é uma forma de fugir ao enfrentamento dos problemas reais do país e deslocar o nosso debate para um teatro simbólico, no plano do imaginário e não no plano do real. Guardadas aí as proporções, porque esse governo é um governo que demonstra um respeito pelas instituições e pela democracia, o senhor ressalta aí alguns outros pontos que acabam sendo... Eu apoiei a eleição do presidente Lula. Exato, o argumento apresentado é que Lula era um resguardo civilizatório contra a barbárie. Mas eu vou lhe dizer, agora a verdadeira barbárie brasileira é a mediocridade. E essa precisa ser enfrentada. Mas o senhor vê alguma liderança, o senhor vê movimentos dentro do empresariado, dentro dos movimentos sociais, o senhor consegue identificar lideranças para conduzir a esse combate à mediocridade que o senhor prega? Eu, na eleição passada, sabe que eu defendi a candidatura de Ciro Gomes, que de fato estava comprometido com uma alternativa. Mas nós temos que ver agora, nesse período, quem vai surgir. E o povo brasileiro está à busca de uma liderança alternativa, que represente um projeto sério
de qualificação dos brasileiros e da produção brasileira. Não se sabe quem é, mas os brasileiros estão à busca. E o Brasil é um país singularmente disponível a mensagens, sem preconceito contra outsiders. Então, nós não sabemos, né? Nós temos que ir ao encontro desse novo Brasil, e o povo brasileiro está, como dizia o meu amigo Leonel Brizola, costeando o alambrado, buscando uma saída dessa cerca que nos aprisiona. Vamos persistir em enfrentar esse desafio nacional. Olha, eu quero agradecer muito o professor Roberto Mangabeira Unger, professor de Harvard, ex-ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, filósofo. Muito obrigado, professor, por nos ajudar no debate, nas ideias. Volte sempre aqui ao Nova Manhã, o senhor será sempre bem-vindo. Ânimo, meus concidadãos. A esperança não é a causa da ação. A esperança é a consequência da ação. Atuem para serem esperançosos. Muito obrigado. A gente ouviu o professor Roberto Mangabeira Unger aqui no Nova Manhã.